previdenciários do MEI no INSS. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no De Olho no Direito, vamos falar sobre os direitos previdenciários do MEI. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, a sua participação é muito importante para nós. E para você que é MEI ou conhece um MEI, mande para ele esse vídeo. Algumas informações aqui podem ser muito importantes para ele. Vamos então dar início ao nosso tema de hoje. Ao se tornar um MEI, que é um microempreendedor individual, o empresário passa a ter acesso a alguns benefícios do governo, assim como outros trabalhadores que têm a carteira de trabalho assinada. Isso porque ele também contribui com o Instituto Nacional do Seguro Social, mais conhecido como INSS. Como o número de microempreendedores vem crescendo de forma acelerada, tendo em vista a dificuldade econômica que o país enfrenta, tendo em vista o coronavírus e outras situações, os microempreendedores eles têm crescido bastante. Os pequenos negócios, os negócios de família e os autônomos, eles também estão crescendo de forma acelerada, de forma contínua. E essas pessoas também podem usufruir desses direitos, como a aposentadoria, o salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão e a pensão por morte. Esses direitos são conhecidos como benefícios previdenciários e todo empreendedor que vira MEI passa a ter cobertura para si e seus dependentes. Os dependentes, nós podemos dar como exemplo a pensão por morte. Quem tem o MEI pode contribuir com o INSS? Quem é MEI, quem é um microempreendedor, ele não só pode, como ele deve contribuir com o governo e com a Previdência Social, caso queira ter acesso aos direitos fornecidos pela Previdência Social. O microempreendedor individual tem que pagar o INSS MEI e outras obrigações pelo DAS. O que é o DAS? O DAS é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Para ter acesso aos benefícios previdenciários, o MEI precisa estar em dia com a documentação de arrecadação do Simples Nacional, mais conhecida como DAS, taxa mensal que é baseada no valor do salário mínimo atual e já inclui a contribuição para o INSS. Ao pagar a DAS, o microempreendedor individual está garantindo acesso aos seguintes direitos. Vamos falar um pouquinho de cada um. O primeiro deles é a aposentadoria. Assim como todo trabalhador registrado, toda aquela pessoa que está ali, que trabalha com carteira assinada, ou mesmo que contribui com o carnê, individualmente ali no INSS, ele tem o direito a se aposentar. E isso também serve para o MEI. Atualmente, existem dois tipos de benefício por aposentadoria. Um por idade e o outro por invalidez. Aposentadoria por idade. O MEI conta como tempo de contribuição para a aposentadoria e, por isso, além da idade, o empreendedor precisa preencher alguns requisitos que também variam de acordo com o sexo. Um detalhe positivo desse benefício é que mesmo se o MEI parar de pagar as DAS, são aquelas contribuições, as contribuições que já foram pagas anteriormente, elas não se perdem. Elas ficam ali e serão consideradas para uma futura aposentadoria. Temos também a aposentadoria por invalidez. Quando o MEI sofre um acidente de trabalho que o impossibilita de realizar a sua função, ele tem direito à aposentadoria sem qualquer período de carência. Normalmente, para outro tipo de contribuinte, a carência é de 12 meses de contribuição. Já o MEI não tem essa exigência. Caso o empreendedor volte como MEI ou comece a exercer qualquer outro tipo de atividade formal, ele é considerado recuperado e perde esse benefício. Vamos falar também um pouquinho do salário maternidade. Direito com duração média de 120 dias para o MEI, que forem contribuintes pelo menos há 10 meses, a contar do primeiro dia de pagamento nos casos de adoção, guarda para fins de adoção,
os microempreendedores individuais também têm direito a este benefício. Vamos falar um pouco do auxílio doença. Esse benefício já exige um tempo de carência de 12 meses de contribuição e é dedicado aos MEIs com problemas de saúde que impeçam de exercer a sua função. O benefício é concedido apenas para os casos comprovados por perícia médica do INSS. Portanto, é preciso agendar uma consulta com um dos médicos parceiros. É preciso que você ligue no INSS, né? Ou por meio também do portal que eles têm, que é o Meu INSS, e que você agende uma perícia para que ele possa ser comprovada a sua necessidade. Continuando, então, o nosso tema de hoje, vamos ver outros direitos que o MEI possui pelo INSS. Os demais direitos do MEI estão relacionados aos seus familiares e dependentes do microempreendedor. Quem tem MEI tem direito ao INSS. Isso significa que o MEI está garantindo para sua família o auxílio reclusão e a pensão por morte. Esses são os dois benefícios que os dependentes de quem tem o MEI podem requerer junto ao INSS. Esses benefícios têm duração que pode variar dependendo da idade do beneficiário, no caso da pensão por morte, que pode ter no máximo 21 anos de idade, com exceção dos casos de invalidez ou deficiência. Essa regra de até 21 anos de idade, ela não se aplica para as pessoas que possuem invalidez ou para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. A família ou dependentes do MEI têm direito a receber o auxílio enquanto o empreendedor estiver preso e possui carência de 2 anos ou 24 contribuições mensais. Ou seja, para pedir, dar entrada no requerimento do auxílio reclusão, é necessário que o MEI tenha contribuído durante 2 anos ou 24 contribuições mensais. Elas não precisam ser seguidas ou de forma consecutiva. Se você parar de pagar e depois voltar, todas as suas contribuições contam para o tempo de carência. Entretanto, esse tempo tem que dar os 2 anos, ou seja, as 24 contribuições mensais. O prazo para retornar a contribuir é de 12 meses, a contar pelo último pagamento do DAS. A pessoa contribuiu 12 meses, aí ficou um tempo sem pagar. Antes de completar 12 meses que ele está sem pagar o DAS, ele precisa voltar a pagar para manter essa qualidade de carência, que são os 2 anos ou 24 contribuições mensais. Pensão por morte. Ocorre que quando com o falecimento do MEI, do microempreendedor individual, a sua família passa a ter direito ao benefício de pensão por morte. A duração dessa pensão, ou seja, desse benefício, ela varia de acordo com algumas características da vida do falecido. Então, quando o dependente entra com o requerimento, o INSS vai avaliar algumas características para deferir o benefício e para calcular o valor desse benefício. Quanto o MEI paga de INSS? Como já vimos, o MEI faz o pagamento mensal para o INSS através do DAS. Nele já estão inclusas todas as obrigações que o MEI tem com o governo. Para saber quanto o microempreendedor individual vai pagar para o INSS, basta calcular 5% do valor do salário mínimo atual. O resultado desse cálculo, desses 5% do valor do salário mínimo atual, será o valor da contribuição do MEI para o INSS. Essa é uma das outras vantagens de ser MEI, porque normalmente para os outros contribuintes, essa contribuição é de 11%. Já no caso do MEI, ela tem uma queda aí para apenas 5% do valor do salário. Esse foi o nosso tema de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado, que continue aqui conosco sempre, de olho nas nossas dicas e, é claro, de olho no direito.